como a gente, assim, a gente pode, a responsabilidade, né, que nós temos tudo como pastor, na frente da igreja e tudo mais, num púlpito hoje, tudo está sendo gravado, tudo está sendo gravado, fica registrado na internet. E diante desse relativismo à questão da pregação, nós vimos aí há um pouco tempo atrás, acho que o pastor também ficou sabendo que isso foi notícia, né? Do pastor André Valadão, fez ali uma série, né? Ali de pregações. E uma das pregações foi sobre o orgulho, né? E colocou o arco-íris atrás e tudo mais e falou sobre a questão do orgulho e ali citou alguns trechos da palavra de Deus falando, né, dos pecados em relação ao orgulho. Isso daí foi muito combatido, né, pediram até a prisão, extradição dele. Como assim? Nem a questão de como ele falou que foi. Como nós devemos nos apresentar, como nós devemos num púlpito ou diante de uma mídia, diante de um culto gravado, a gente colocar, expor através da palavra. Nós temos que falar isso sim diretamente, condenar sim, a gente tem que condenar todo o pecado, todo de adultério, da mentira, quem rouba, né, quem lesa, quem todo tipo, toda prática sim, toda, independente, né, tal. Mas como a gente pode estar colocando agora os cuidados que nós devemos tomar? Então, gente, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é que nós nos acostumamos a pregar ideais. E muitos desses ideais, eles são até justos mesmo. Só que nós acabamos por criar um mau hábito de expor os ideais, mas não mostrar o caminho para se viver aqueles ideais. Então, o nosso discurso acaba ficando um discurso muito moralista, muito de condenação. Não pode tal coisa. Deus não aceita tal coisa. Mas a gente não mostra para as pessoas como é que elas podem, então, reagir diante de Deus para tratar daquilo. Por exemplo, a gente chega e fala, olha, jovem, você não pode ter relação sexual antes do casamento. Deus não aceita, Deus condena e tal. Mas você quase não vê nenhum pregador mostrando o caminho para eles, como eles podem fazer isso. E o incrível, pastor Samuel, é que está na Bíblia. Mas a gente não consegue ver. Porque a gente já acostumou tanto com o discurso só dos ideais, que a gente não ensina a prática. Comando, né, de ordem. Olha, se você fizer isso, né, Deus não aceita, Deus te condena. Se a gente aprender a explicar as coisas, talvez fique mais fácil. Com certeza. Pelo menos para ele ter um ponto de partida para a oração dele, para a atitude dele de resistência a certos pecados. Né? Por exemplo, muito jovem não tem nem ideia do que está escrito na Bíblia, que Deus diz o seguinte: assim como ninguém conhece o caminho da águia no ar, o caminho do navio no mar e o caminho da serpente entre as pedras, assim também ninguém deveria conhecer o caminho de um homem com a sua donzela. Né? Ou seja, quando você se preserva, você vai construir uma sexualidade que é só de vocês. Não é imitando site pornô, não é imitando coisa que você viu ou coisa que você fez, né? Suas aventuras pecaminosas. A sua sexualidade no casamento não vai expressar essas coisas. Essa memória que você carrega, né, dessas coisas. Mas vai ser algo que pessoas não vão saber nem vão entender e não interessa mesmo para eles, né? Que é uma coisa muito assim, customizada. Uma coisa só sua e da sua esposa. Mas seja uma coisa ou seja outra, eu acho que é muito importante a gente valorizar hoje os ensinos objetivos. Entende? A gente não traz um ensino objetivo sobre as questões. A gente apresenta o ideal. Você não pode fazer tal coisa. Mas não dá o caminho. Então, a minha preocupação hoje é essa. Que não só nesse assunto, como diversos outros. Né? Porque é mais fácil você condenar do que você procurar explicar. Né? E você mostrar um caminho prático para as pessoas. Por exemplo, eu vejo a questão, a gente está dentro desse tema ainda, né? Mas como a gente tem lidado, né, com questões, como essa dificuldade hoje da questão do gênero, né? O relativismo entrou aí também. Né? Como não há um absoluto, então eu não posso ser
absoluto. Entende? Eu posso ter um corpo de homem, mas pode ser relativo, a maneira como eu me sinto. Entende? Então eu posso ter um corpo e me sentir outra coisa, né? E me sentir de um outro gênero, ou até criar, né, gêneros, como a gente está vendo hoje, né? Está aparecendo de tudo, né? Quem acha que é bi, o outro que acha que não é nada, o outro acha que não tem que ter nada com ninguém, o outro acha que tem que ter com todo mundo, né? Então perceba que é relativismo também. Sim. É como se não houvesse um absoluto na sexualidade, né? O cristianismo bíblico mostra que há, sim, um absoluto nisso, sim. Mas existe um caminho para se trabalhar nisso, essa é a questão. Principalmente depois que o homem pecou, porque como o relativismo começou lá, o primeiro a relativizar a palavra de Deus foi Satanás, né? Quando Deus tinha estabelecido já com Adão e Eva que eles não comessem daquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e Satanás relativizou. Mas não é bem assim. Então, desde lá, o relativismo está aí, né? A gente vai falar um pouco da questão histórica, né? Tem desse momento que a gente está vivendo, né, a partir lá da Renascença, da escolástica, que chegou nesse relativismo que a gente está hoje. Mas você, por exemplo, eu entendo que uma coisa muito importante, por exemplo, como ponto de partida, é conversar com qualquer pessoa que está em crise de identidade em relação a essa questão, né, de gênero, de sua identidade, né, de sua sexualidade, é mostrar que o problema dela não é do corpo dela com o sentimento dela. Que a questão dela é dela, né, da sua maneira de sentir, com a imagem que Deus a deu. Porque a imagem e semelhança, né, então, e nisto entra a sexualidade, masculino, feminino, foi dada por Deus. E como foi Deus quem deu, e foi Ele quem nos criou, a gente só pode começar qualquer solução a partir dele, a partir de Deus. Então, aconselho essa pessoa a conversar com Deus. Mas ela ainda não é evangélica, ela não é cristã. Não, mas Deus a ouve. Ela pode conversar sim com Deus. Peça para ela começar a conversar com Deus sobre isso. Senhor, eu me sinto assim. Eu tenho esse corpo, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso. Você pode ter certeza que se a gente aprender a partir de Deus e não do nosso discurso moralista, talvez a gente consiga ajudar melhor as pessoas. Né? E outra coisa, ela precisa experimentar Deus, ela precisa aprender a ouvir a voz de Deus sobre isso. Porque foi Deus quem a criou. A gente pode até dizer, não, mas essa pessoa, Deus não vai falar nada com ela não tem o Espírito Santo. Só para citar um caso, não um caso sobre isso, mas um caso bem interessante, foi a conversão de Pascal, né? Pascal, filósofo, matemático, a gente deve a ele esses todo, né? os cálculos. Hoje tem tudo a ver com ele. Né? E o Blaise Pascal, ele soltou um grito para Deus. Quando ele estava decepcionado com religião, com tudo, ele soltou um grito para Deus. Né? Se o Senhor existe, fala comigo de alguma maneira. Eu preciso que o Senhor me ajude. Né? E o Blaise, eu cheio de intimidade, né? O Pascal, ele só descobriram isso depois da morte dele. Quando ele morreu, pegaram o casaco dele, tipo um cardigan, e viram que tinha algo ali no bolso. Quando foram mexer no bolso, viram que o bolso estava costurado. Então descosturaram o bolso, quando tirou lá do bolso, tinha um papel escrito. E só ali descobriram como ele se converteu. Era o relato da conversão dele. Ele nunca usou isso para se promover, se exaltar, ficou guardado por ele até a morte. Acho que intencionalmente ele deixou consigo ali para quando ele morresse as pessoas descobrissem, o mundo descobrisse. E aí, naquela folha, ele diz então que ele pergunta para Deus sobre ele. E ele grita por Deus. Incrível. Ele diz que Deus falou com ele. Olha só. Ele diz que Deus começou a falar no coração dele. Eu sou o Deus de Abraão, não sou o Deus dos filósofos, eu não sou uma ideia, eu sou real. E ele relata, e a partir dali a vida dele foi transformada, ele se converte naquela experiência e depois se torna um filósofo cristão. Olha. Né? Então, está aí, né? Então, acho que a gente podia falar muito sobre isso, pode ter um programa sobre isso. Né? Um momento desse, né? De podcast sobre isso. Mas eu acho que um bom ponto de partida é aprender esses caminhos.
que são bíblicos, né? Entende? Que a gente não fala para as pessoas. A gente chega e começa a apontar o dedo e a gente não ensina caminho.